Bom, pessoal, mais uma vez, né, olá a todos. E neste vídeo eu quero apresentar a vocês mais uma forma de nós utilizarmos o software EPANET. Só que dessa vez nós utilizaremos um exemplo de uma rede do tipo malhada. Em vídeos anteriores eu mostrei a vocês como realizar, né, esse dimensionamento de uma rede de distribuição, só que no vídeo anterior nós utilizamos uma rede do tipo ramificada. E agora nesse exemplo eu quero mostrar a vocês como fazer esse mesmo dimensionamento, só que agora com uma rede do tipo malhada. Redes do tipo malhada, né, ela tem como característica ela possuir tubulações que juntas elas originam um circuito fechado. E é isso que nós temos aqui neste exemplo. Nós vamos utilizar o EPANET a partir das características, né, que nós obtivemos com o dimensionamento que foi realizado de forma manual. Então a questão ela nos pede o seguinte, que seja dimensionada uma rede de distribuição com tubulações formando malhas, destinada a um condomínio constituído de prédios pequenos de apartamentos, cujo arruamento que se inicia no ponto 7 está representado na figura abaixo, sendo dados os seguintes valores relativos ao alcance do projeto. População 1.300 habitantes, o consumo per capita médio macromedido 200 litros por habitante dia, as constantes, né, que são as vazões de dia e de hora de maior consumo, 1.2 e 1.5, e os níveis máximo e mínimo do reservatório, 854 e 851,5 metros. Então, pessoal, nessa questão aqui nós temos uma rede do tipo malhada, né, isso ela é caracterizada por ter essas tubulações que elas são juntas entre si, né, elas são unidas entre si, formando circuitos fechados, e com isso nós vamos dimensionar essa estrutura com a utilização do software EPANET. Só que no vídeo anterior eu mostrei a vocês como realizar esse dimensionamento de forma manual. E para isso nós utilizamos o Excel, nós utilizamos também aquelas tabelas do livro Abastecimento de Água para Consumo Humano, do Leo Heller. E aqui, pessoal, nós vamos inserir as informações que nós já obtivemos com os resultados através do dimensionamento de forma manual dentro do software EPANET, e a partir dessas informações inseridas nós teremos os resultados também obtidos relacionados à vazão, à perda de carga, às pressões. Então, no vídeo anterior, nós utilizamos o método do seccionamento fictício, que, como nós vimos, né, é um dos métodos que são utilizados para se realizar o dimensionamento de redes do tipo malhada, onde no encontro, geralmente, é um ponto de um ponto de união, né, entre duas tubulações, no caso, esse ponto onde ele possui dois sentidos de escoamento, como a gente pode ver aqui na imagem, ó, é o local onde será realizado o seccionamento. Então aqui eu estou mostrando a vocês nesse ponto 6, foi realizado um seccionamento porque nós tivemos dois sentidos de escoamento. Tivemos o sentido de escoamento que vinha deste lado aqui e tivemos o escoamento que vinha deste lado aqui. Então nós vimos que uma das sugestões que foram dadas, né, no dimensionamento de forma manual para se realizar o seccionamento é justamente nesse ponto onde se existe a união entre dois sentidos de escoamento. Então é ali onde será realizado o seccionamento e, como o próprio nome já diz, fictício. Não é nada que deva ser levado em consideração que até o final. Nós realizamos esse ponto de seccionamento de forma fictícia para que a tubulação, né, toda a rede, ela seja dimensionada assim como uma rede do tipo ramificada. Certo, pessoal? Então, diante disso agora, a rede que nós teremos é uma rede deste tipo aqui, como no EPANET, e eu vou mostrar a vocês como realizar todo esse procedimento passo a passo, certo? Então, nós vamos vir aqui em Arquivo, Novo, e com essa tela nova, né, do software EPANET, primeiramente nós vamos inserir os nós, em seguida nós vamos inserir o reservatório e por último nós vamos ligar esses nós e o reservatório através dos trechos. Então, feito isso, vocês vão vir aqui. Eu vou até aproximar aqui um pouco para a informação ficar melhor, para nós visualizarmos. Nós vamos inserir primeiramente os nós e vamos inserir eles conforme nós estamos vendo no desenho, porque até mesmo por questões de visualização dos resultados no final, o ideal é que a gente inicie, né, a marcação desses nós de jusante para montante, como a gente está vendo aqui na figura ao lado. Então nós vamos vir aqui na ferramenta adicionar nó, como vocês podem ver aqui, ó, adicionar nó, e aqui nós vamos inserir o nó 1,
2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9. E aqui, pessoal, nós vamos vir aqui na opção adicionar reservatório de nível fixo, que é o nosso RNF, e nós vamos vir aqui, nós vamos inserir o nosso reservatório, certo, pessoal? Então, feito esta etapa aqui, inseridos os nós e o reservatório, agora nós vamos vir aqui na opção inserir trechos e nós vamos inserir os trechos. E o ideal é que, assim como nós estamos vendo aqui na figura ao lado, o sentido do escoamento seja o mesmo com o qual nós vamos utilizar no EPANET. Através de quê? Ao nós ligarmos o reservatório e os nós, o ideal é que a gente ligue da mesma forma pela qual a gente está vendo o sentido desses escoamentos, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos adicionar os nossos trechos agora. Aqui, ó, do reservatório para o nó de número 7 e assim por diante, de acordo com a forma que nós estamos vendo o escoamento. Feito isso, pessoal, caso vocês queiram, né, deixar o desenho mais organizado em relação à sua ortogonalidade, vocês só precisam vir aqui na ferramenta selecionar, essa seta aqui, ó, e selecionar o nó que vocês querem, para que vocês deixem o desenho um pouco mais organizado. Mas eu não vou fazer isso agora por questão de tempo mesmo. Vocês podem deixar desse jeito também. Então, feito isso, vocês podem vir aqui na opção, né, visualizar, opções, e na aba notação, vocês marcam essas 4 primeiras opções, porque com isso vocês verão as informações referentes aos trechos e aos nós. E em seguida vocês aqui podem vir na aba setas de escoamento e aqui vocês marcam preenchido, pois com isso, no momento da simulação do nosso sistema hidráulico, vocês vão ver as setas de escoamento ao longo de todo o trecho, né, de todos os trechos do sistema de distribuição. Então, feito isso, pessoal, agora nós vamos para a próxima etapa, que seria inserir as informações de entrada referentes aos trechos e referentes aos nós, bem como também referentes ao próprio reservatório, que seria o seu nível. Então, primeiramente, nós vamos inserir as informações referentes aos trechos, em seguida, referentes ao reservatório, e por último, nós vamos inserir as informações referentes aos nós, certo? Então, primeiramente, nós vamos ir aqui, ó, nesse trecho, no caso, trecho 13, e com isso nós vamos precisar aqui da nossa planilha, que nós obtivemos com o nosso dimensionamento realizado de forma manual. Então, o nosso trecho 13 aqui, ele é representado aqui na nossa figura pelo nosso trecho 1,2, que seria esse nosso primeiro trecho aqui, de acordo com a nossa planilha, né, a nossa tabela. Então, para o nosso trecho 1,2, nós vamos clicar aqui, que é representado pelo nosso trecho 13 duas vezes, e aqui nós vamos inserir informações referentes a esse trecho. Informações como comprimento, diâmetro da tubulação, assim como o coeficiente de rugosidade utilizado para este sistema. Então aqui, na nossa primeira opção aqui, que seria o identificador do trecho, que aqui está representado por 13, nós vamos alterar para trecho 1,2, que seria o nosso trecho 1,2 aqui, ó, esse trecho. Feito isso, nós inserimos as informações referentes ao comprimento, ao diâmetro e à rugosidade. Então, como comprimento, esse nosso trecho ele tem 80 metros. Como diâmetro, se nós viermos aqui na tabela, nós utilizamos o diâmetro mínimo, que é o diâmetro de 50 milímetros. Então, aqui nós vamos inserir 50 milímetros. E rugosidade, nós vamos inserir 130, que é utilizada para ferro fundido. Essa rugosidade ela é utilizada conforme a equação de Hazen-Williams, que aí ela é necessária nesse sentido aqui, para que mais tarde, quando vocês forem verificar a questão da perda de carga, nós possamos ver a perda de carga dentro do software também.
certo? Então, inseridas as informações para este trecho 1, 2, nós vamos para todos os trechos até o trecho 7R, que seria o trecho que liga este ponto aqui até o reservatório, certo? Então, nós vamos agora para o nosso trecho 3.2. Vamos inserir aqui, ó, trecho 3.2. O comprimento também 80 metros. O nosso diâmetro 50 milímetros. E o coeficiente de rugosidade 130. Na nossa tabela, o próximo trecho seria o trecho 2.4. Então, que seria esse trecho representado pelo trecho 10. Então, aqui nós vamos tirar este valor 10, né, este identificador 10, e nós vamos utilizar o identificador 2.4, que representa o nosso trecho. O comprimento 100 metros, o diâmetro também 50 milímetros e a rugosidade 130. Em seguida, o nosso trecho 1.5, que aqui é representado pelo trecho 12. Então, trecho 1.5, comprimento 100 metros, diâmetro 50 milímetros e rugosidade 130. Em seguida, seria o nosso trecho 5.4, que aqui é representado pelo trecho 8. Então, aqui ó, nós modificamos 5.4, comprimento 80 metros, diâmetro também 50 milímetros e rugosidade 130. E assim, pessoal, sucessivamente. Vamos agora para o trecho 3.6. Então, trecho 3.6, comprimento 100 metros, diâmetro também 50 milímetros e rugosidade 130. Próximo trecho seria o nosso trecho 6.4, que aqui nós vamos trecho 6.4, comprimento 80 metros, diâmetro 50 milímetros e rugosidade 130. Em seguida, pessoal, após o trecho 3.4, nós temos o trecho 4.7, que seria esse aqui representado pelo trecho 4 do EPANET. Então nós vamos aqui modificar para o trecho 4.7, o comprimento desse trecho 100 metros, o diâmetro, se nós formos na tabela aqui, esse trecho 4.7, ele possui um diâmetro maior do que os outros, ele possui um diâmetro de 75 milímetros e a rugosidade ainda continua 130. Em seguida seria o nosso trecho 5.8, representado pelo trecho 7. Então aqui nós modificamos 5.8, 100 metros de comprimento, 50 de diâmetro, 50 milímetros, e a rugosidade 130. O nosso trecho, que após o 5.8 seria o trecho 8.7. Aqui nós vamos modificar também, trecho 8.7, 80 metros, 50 milímetros, 130. O nosso trecho 6.9 agora, também com 100 metros de comprimento, diâmetro 50 milímetros e rugosidade 130. Este trecho agora seria o nosso trecho 9.7, com 80 metros de comprimento, diâmetro 50 milímetros e rugosidade 130. E por último, pessoal, seria este trecho, trecho 7R, que seria o trecho que liga o ponto 7 ao reservatório. Então seria trecho 7R. Esse trecho ele possui 150 metros de comprimento, conforme a questão nos informa aqui também, e na própria imagem. Ele possui um diâmetro, como ele possui o somatório de todos os outros trechos, então ele vai possuir um diâmetro maior. Então possui 100 milímetros de diâmetro e o seu coeficiente de rugosidade também continua sendo 130. Por último, pessoal, agora nós vamos inserir as informações referentes ao nosso reservatório. Então, para isso, nós clicamos 2 vezes no reservatório. Aqui onde tem o identificador do RNF como 10, nós vamos chamá-lo de R1. E nós vamos inserir o seu nível de água. A questão ela nos deu 2 níveis para este reservatório, o nível máximo e o nível mínimo, mas nós vamos utilizar o nível mínimo, de 851.5. Lembrando que o EPANET, lembrando mais uma vez que o EPANET ele não aceita vírgulas, então você utiliza pontos para casas decimais. Então, pessoal, inserimos as informações referentes aos nossos trechos, referentes ao nosso reservatório, e agora nós vamos inserir as nossas informações referentes aos nossos nós.
E referentes aos nossos nós, nós já temos esses nós numerados conforme a nossa imagem, ou seja, de jusante para o montante. Então, as próximas informações que nós vamos inserir de entrada, né, as informações de entrada, seriam as nossas vazões e seriam as nossas cotas, de acordo com as cotas do terreno, certo? Então, nós vamos fazer isso agora. Para isso, nós também vamos utilizar, né, as informações que nós temos aqui na nossa tabela. Então, clicando no nosso nó 1, nós precisamos de duas informações referentes ao nó 1. Nós precisamos da sua cota e nós precisamos do seu consumo base, que seria a nossa vazão, certo? Então aqui, ó, o nosso nó 1, ele está contido dentro do trecho 1,2, certo? Então a nossa vazão a jusante, que seria aqui, seria de 0. E a nossa vazão a montante seria de 40. Então nós só vamos inserir o 40 no nosso ponto 2, porque o nosso nó 2 é a montante, certo? Então o nosso consumo base ele continua sendo 0. E em relação à nossa cota, nós vamos vir aqui na nossa tabela, onde nós temos aqui a informação referente ao nosso ponto, ao nosso nó 1,2, é isso que ele tem como cota do terreno. A jusante, no caso, 823,7. Então nós vamos utilizar aqui 823,7. E a montante, que seria o nosso nó 2, são as informações que nós vamos inserir agora. Então, em relação ao nó 2, nós vamos agora para o nosso nó 2, eu vou inserir logo a nossa informação que nós já temos de cota, que seria 829,2. E o nosso consumo base, nós vamos utilizar aqui o consumo que seria o consumo a montante, de 0,40. Então, nós vamos utilizar aqui 0,40. Certo? Então, feito isso, pessoal, nós vamos agora para o nosso trecho 3.2. Então, para o nosso trecho 3.2, nós temos de vazão a jusante, que seria no ponto 3, 0, e a montante nós teríamos 0,40. Como nós já temos o 0,40 do trecho anterior, então aqui nós vamos somar, que seria 0,80. E agora nós vamos precisar apenas da cota referente ao nosso ponto 3, que nós já temos a nossa cota de montante, que seria o 829,2 referente ao nó 2, e a jusante nós colocaremos a cota referente a este ponto, que é de 836 metros. E o consumo base, como eu informei lá atrás, 0. Certo, pessoal? Então, feito isso, nós vamos agora para o nosso próximo trecho, que seria o nosso trecho 2.4, que seria esse trecho aqui, ó, 2.4. Então, qual seria a nossa vazão de jusante? Seria o 0,80, que seria o nosso nó que nós já inserimos aqui no nó 2, a vazão de 0,80, que é oriunda dos trechos anteriores. Então, a jusante, nós já temos essa vazão de 0,80 e a montante, nós vamos inserir a vazão de 0,50, se nós viermos aqui na tabela. Então, 0,50 de consumo base. E agora nós vamos para a nossa cota. Então aqui, ó, na cota do terreno para o trecho 2.4, nós já temos o 829,2 de jusante. Então agora nós vamos inserir o trecho, a cota, né, no caso a montante, que seria no nó 4. E essa cota é de 830,8. Certo? Feito isso, nós vamos agora para o nosso próximo trecho, que seria o nosso trecho 1.5. E neste trecho 1.5, nós temos como vazão de jusante 0, que seria nesse ponto 1, como nós já vimos. Para o trecho 2, a vazão a jusante seria de 0, e a vazão a montante, aqui no nó 5, nós vamos inseri-la, que é de 0,50, como nós podemos ver aqui, ó, 0,50 vazão de montante. E a nossa cota, nós vamos ver agora, nossa cota de jusante 823,7, como nós vimos no nó 1, e a nossa cota de montante 824,9. Nós vamos inserir agora 824,9 e o consumo base de 0,50, certo? Feito isso, agora nós vamos para o nosso próximo trecho, que seria o nosso trecho 5.4. Vindo aqui na tabela, o nosso trecho 5.4. Nós temos a nossa vazão de jusante, que seria no nó 5,
de 0,50, como nós já temos aqui a informação inserida, e nós temos 0,40 jusante. Só que no nó 4 nós já temos 0,50. Com mais 0,40, nós ficamos com 0,90. Então, as informações referentes a esse trecho já estão inseridas. Então, agora nós só precisamos... como vocês podem ver aqui, nós já temos as informações referentes às cotas para esses dois nós. Então, agora nós vamos para o próximo trecho, que seria o nosso trecho 3.6, que possui uma vazão de montante, de jusante, no caso, 0, e uma vazão de montante 0,50. Então, aqui para o ponto 6, que seria a montante, nós vamos inserir um consumo base de 0,50 litros por segundo, e agora nós vamos ver qual seria a cota, que a cota para este trecho, a jusante seria de 836 e a montante de 835,1. Então, nós vamos vir aqui no nó 6 e vamos inserir o valor de 835,1. Feito isso, pessoal, é algo bem repetitivo. Então, nós vamos para o próximo trecho, que seria o trecho 6.4. Então, no trecho 6.4, se vocês perceberem, nós já havíamos inserido a vazão de jusante, que seria o 0,50 do trecho anterior, e agora nós vamos inserir a vazão de montante, que seria de 0,40. Como nós já temos aqui no nó 4 0,90 dos outros trechos, nós vamos inserir agora mais 0,40, totalizando uma vazão de 1,3 litros por segundo, ou 1,30, como vocês preferirem, certo? As cotas já estão inseridas, 835,1 e 830,8. Então agora nós partimos para o próximo nó, no caso, que seria o trecho 4.7. O trecho 4.7, nós já temos a jusante 3,11, só que 3,11 seria o somatório de todos os outros nós. Nesse nó 4 nós temos 1,30, mas se nós pararmos para pensar, nós temos 0,8 no nó 2 e nós temos 0,5 no nó 5 e no nó 6, que totalizando, somando, né, 1,30. Mas esses outros valores daria justamente o 3,11. Então, nós já temos esses valores inseridos a jusante e agora nós vamos inserir o valor de 0,50 a montante, que seria no nó 7. Então, nós vamos vir aqui e inserir 0,50. E a cota, pessoal, como nós já temos aqui no nó 4 a cota de jusante de 830,8, então nós vamos inserir agora a cota de montante, que seria 831,4. Então, nós vamos vir aqui, 831,4, com um consumo base para este trecho de 0,50. Em seguida, nós vamos para o próximo trecho, que seria o nosso trecho 5.8, que corresponde a este trecho aqui, no EPANET. Então, referente ao nosso trecho 5.8, se nós viermos aqui, nós temos uma vazão de jusante 0, ou seja, para o trecho 5. Neste trecho, o nó 5 tem uma vazão de 0, mas ela já possui uma vazão de 0,5 do trecho anterior, então nós não inserimos nenhum valor a mais. E a montante, nós temos um valor de 0,50. Então nós vamos vir aqui no nó 8 e vamos inserir um consumo base de 0,50 litros por segundo. E por último, pessoal, a nossa cota. Nós temos no nó 5 uma cota de 824,9. Então, se nós viermos aqui, nós temos uma cota de 824,9 e nós vamos inserir uma cota a montante de 826,7. Então, nós vamos vir aqui 826,7 e a informação referente a este trecho já está inserida. Em seguida, nós vamos para o trecho 8.7, onde neste trecho 8.7 nós já temos uma vazão de jusante de 0,50, que seria no nó 8, e no nó 7, que seria a montante deste trecho, nós iríamos inserir uma vazão de 0,40. Então, como nós já temos aqui 0,50 do trecho anterior, somando com 0,40, nós totalizamos em 0,90. Já temos as informações referentes às cotas já inseridas, então agora nós vamos para
o próximo trecho, que seria o nosso trecho 6,9, onde a jusante, nós já temos as informações inseridas, a vazão aqui seria de 0, então nós não somamos nenhuma vazão a essa vazão de 0,50 que já está inserida referente ao trecho anterior. Então, nós vamos inserir agora a vazão referente à montante, que seria no nó 9, e essa vazão é de 0,50. E feito isso, agora nós vamos inserir o valor referente à cota. Em relação à jusante, nós temos uma cota de 835,1. Então, se nós viermos aqui 835,1, a montante, nós temos uma cota de 834,6. Então, aqui nós vamos inserir 834,6 metros. Seria a cota neste ponto. E por último, pessoal, nós vamos inserir agora os valores de entrada referentes ao trecho 9,7. E para o trecho 9,7, nós já temos que a jusante, que seria no nó 9, nós já temos esse valor do consumo base de 0,50. Mas a montante, que seria no nó 7, nós temos o valor de 0,40. Então, já temos 0,90 referente aos outros trechos, somando, esse valor seria de 1,30 litros por segundo. Feito isso, pessoal, nós terminamos a inserção dos valores que são referentes às questões dos nós, em relação aos trechos também, e com isso nós inserimos todas as informações de entrada para obter os valores de saída, que são os valores que nós queremos comparar no final desta simulação, certo? Bom, pessoal, então finalizada essa etapa, né, de a gente inserir os dados de entrada referentes ao reservatório, aos trechos e aos nós, agora nós partimos para a próxima etapa do nosso projeto, que seria a etapa de simulação, certo? Então, para nós executarmos, né, a simulação deste nosso sistema hidráulico, nós vamos vir aqui na opção executar simulação, e clicando nela, o software nos fornece a informação de que a simulação ela foi bem sucedida. E com isso, pessoal, nós vamos, né, no caso, obter as informações referentes tanto aos nós, onde nós podemos ver pressão, dentre outras características ou informações, bem como nós vamos obter também informações referentes aos trechos, onde nós vemos as questões relacionadas às perdas de carga, bem como as questões relacionadas à velocidade, à vazão e assim sucessivamente. Nós temos diversas informações após a simulação do nosso sistema. Então, executada e bem sucedida, né, essa simulação, nós apertamos aqui, nós clicamos em OK, e agora nós vamos ver as informações referentes à vazão, referentes à pressão. Então, a primeira delas que nós podemos ver é se nós viermos aqui na opção nós e nós viermos aqui na opção pressão. Então, com isso, nós obtemos as pressões, né, no caso, em cada nó da nossa rede de distribuição do tipo malhada. Então, nós podemos perceber que aqui, para o trecho, nós vamos agora ver essas pressões de montante para jusante. Então, nesse caso, nós vamos utilizar de baixo para cima na nossa tabela. Então, pessoal, aqui no nosso R1, nós temos uma pressão de 0. E se nós viermos aqui nas nossas pressões que nós obtivemos com o dimensionamento manual, nós vemos que aqui é 0. Mas a montante, a jusante, que seria no nosso ponto 7, essa pressão é de 19,17 metros de coluna de água. E se nós viermos aqui no software, nós temos uma pressão de 19,19 metros de coluna de água. E assim, pessoal, sucessivamente. Se nós viermos aqui no nosso trecho, que seria o nosso trecho aqui, se nós viermos na tabela, o próximo trecho seria o trecho 9,7. Então, no nosso trecho 9,7, a montante nós temos 19,17, que aqui é representado por 19,19, e a jusante nós temos 15,64, e o nosso sistema nos trouxe aqui 15,50. Existe uma variação entre a pressão fornecida, a pressão obtida através do dimensionamento manual e a pressão obtida com o dimensionamento através do software. E se vocês puderem, né, observarem aqui, se nós viermos lá no trecho 1,2, que seria o nosso primeiro trecho, nós temos que no trecho, a montante, nós teríamos uma pressão de 19,45 e o software aqui nos fornece uma pressão de 20,71. Existe então uma variação, mas não é uma variação tão discrepante,
seria uma variação próxima. E a jusante nós teríamos 24,92 e aqui 26,24. Nesse caso aqui seria a variação mais discrepante dentre todas as outras. Se nós viermos no trecho 3.2, nós temos que no trecho 3.2 a montante seria 19,45, que seria o nosso 20,71, mas a jusante seria de 12,62. E aqui nós temos 13,94. Então, se vocês observarem, existem valores próximos e esses valores eles estão perto um do outro, tanto para a simulação no software quanto para a simulação de forma manual, como nós utilizamos através das planilhas. Pode-se perceber que provavelmente haveria um erro se essas pressões elas fossem muito distantes uma da outra. Mas aqui nós percebemos que existe uma proximidade entre esses valores, certo? Além desses valores relacionados à pressão, nós também conseguimos ver outros valores, e esses valores que nós vamos ver agora são os valores referentes ao trecho, nos trechos, Então aqui, nós colocamos. Nós vamos vir aqui na opção trechos e nós podemos ter várias opções. Comprimento, diâmetro, rugosidade, que no caso foram as informações que nós inserimos, os comprimentos. Nós temos aqui também os diâmetros, os nossos diâmetros 50, só nesses dois últimos trechos aqui que nós utilizamos 75 e 100 milímetros. O coeficiente de rugosidade, aqui não, deixa eu dar uma olhada aqui. Rugosidade, nós temos todos de 130, e se nós observarmos aqui na nossa vazão, nós vamos ver que essa vazão ela difere um pouco das vazões que foram obtidas com o dimensionamento realizado de forma manual. Por quê? Lembrando que o dimensionamento realizado de forma manual ele considerou o método do seccionamento fictício, ou seja, esse método do seccionamento fictício ele analisa a tubulação como se fosse uma tubulação do tipo ramificada. Então é bem provável que essas vazões elas haja uma certa diferença entre elas, porque no caso do nosso dimensionamento utilizado no software, nós analisamos a tubulação como realizada totalmente em malhas. Então ele não analisou a questão do seccionamento fictício. Ele apenas considerou que a tubulação ela em si era toda interligada, como é característico das tubulações malhadas. Então aqui, pessoal, se nós percebermos, se nós nos atentarmos aqui, a tubulação 7R, a velocidade na tubulação 7R, ela é sim de 5,40, como nós podemos ver aqui. Perdão, pessoal. Aqui não seria a velocidade, seria a vazão. Então, se nós olharmos aqui, a nossa vazão ela seria assim, de 5,42. Então, aqui nós temos 5,42 seria a vazão no trecho 7R. Assim como em relação à velocidade, que eu vou falar agora. As velocidades nós temos em alguns trechos, nós temos também, como eu falei anteriormente, isso serve tanto para a velocidade quanto para a questão da vazão também. Então, no caso da velocidade, em alguns trechos, como aqui nós temos no trecho 3.2, no trecho 1.2, nós temos essa velocidade de 0,1 metros por segundo, e aqui nós também temos, se nós olharmos na tabela. Mas, se nós considerarmos outras regiões do nosso dimensionamento, da nossa rede malhada, nós vamos perceber que existem valores diferentes. Justamente porque, enquanto nós realizamos o dimensionamento de forma manual, nós consideramos o método do seccionamento fictício. Então, em alguns casos, esteve-se considerando que essa tubulação ela era do tipo ramificada. Mas em relação, se nós percebermos aqui, no nosso trecho 7R, essa velocidade ela é de 0,69. E se nós viermos na nossa tabela e percebermos também aqui, trecho 7R, nós temos que essa velocidade nesse trecho ela era sim de 0,7. E em alguns outros trechos nós também podemos perceber que essas vazões elas também são similares, como por exemplo no trecho 9.7, 0,4, 0,44, o trecho 8.7, 0,4, 0,44 também. Certo, pessoal? E por último eu vou mostrar a vocês a questão da perda de carga. Aqui nós temos alguns valores referentes às perdas de carga, mas lembrando que a perda de carga do EPANET ela é diferente da perda de carga realizada no dimensionamento manual, visto que a perda de carga do dimensionamento manual ela é do tipo, ela é a perda de carga normal, utilizando-se a equação de Hazen-Williams, mas a perda de carga que se vê que se obtém
com a utilização do software, ela é uma perda de carga do tipo unitária, ou seja, a sua unidade se nós percebermos aqui, ó, se vocês mostrarem aqui o trecho 7R, ele possui uma perda de carga de 6,9 metros por quilômetro, certo? Então as unidades são diferentes. Do EPANET é considerado em metros por quilômetro, e a perda de carga utilizada, né, obtida com a utilização do dimensionamento de forma manual, ela é obtida apenas em metros, certo, pessoal? Então, com isso, vocês conseguem obter as informações referentes ao dimensionamento de uma rede malhada com a utilização do software EPANET. E aqui, pessoal, por último, deixa eu só mostrar a vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas no nosso dimensionamento de forma manual, quando nós realizamos o seccionamento, uma das sugestões que são dadas é que nos pontos onde foram realizados o seccionamento, a pressão ali, né, como existem duas setas, né, duas setas de escoamento que estão sendo direcionadas até o ponto onde é realizado esse seccionamento, ou seja, existem dois sentidos de escoamento para cada ponto, deve-se considerar que o desvio que há entre essas médias, a partir da média dessas pressões, o desvio ele não deve ser maior do que 10%. E nós vimos que no exercício realizado de forma manual, esse desvio ele foi bem menor do que 10%, onde o maior desvio foi no nó 6, de 3,36%. E se nós viermos aqui e nós inserirmos as nossas pressões, nós vamos perceber que, pegando as médias das pressões, se nós formos nos pontos, por exemplo, no nó 1, a média das nossas pressões foi de 25,17. E no nó 2 e no nó 1, no EPANET, foi de 26,24. No nó 3 foi 12,87. E no nó 3, no EPANET, 13,94. No nó 5 foi de 24,78 a média. E aqui foi de 25,08. E no nó 6 foi de 14,88. E no dimensionamento manual foi de 14,58. Então, pessoal, não houve uma diferença muito grande entre essas pressões. Então, seria isso aí, pessoal. Essa seria a forma de inserir, né, e de realizar um dimensionamento de uma rede do tipo malhada com a utilização do software EPANET.